O tema de hoje versa sobre as agências reguladoras e para iniciar essa conversa é importante relembrar os modelos de administração pública que vai dar início, assim, à necessidade das agências reguladoras. Então, é necessário tratar primeiro sobre esse assunto, sobre o assunto, de forma aqui resumida, modelos da administração pública. Em um primeiro momento aqui, a gente tem que lembrar que a administração pública já foi regida pelo patrimonialismo. E o que foi o patrimonialismo? O patrimonialismo teve ali como centro, como vontade do Estado, a vontade do próprio rei. Então, nesse sentido, predominava o quê? A falta de prestação de contas desse rei, que não se achava ali na obrigação de prestar contas àqueles que eram tributados. Então, vai reinar a vontade do Estado rei. E aqui não há a necessidade de prestação de contas aos administrados. Então, essa é uma característica básica do patrimonialismo. No segundo momento, a gente vê que aqui a gente vê um Estado burocrático, vai reinar a burocracia. Nesse modelo de administração pública, a gente vai ter aqui uma visão normativa fechada. A gente lembra do positivismo jurídico. Então, aqui é uma visão normativa fechada e também a forma da administração pública é uma forma fechada de administrar a coisa pública. E a gente não vê aqui com tanta tendência o encontro nesse ordenamento com os princípios. Então, esses princípios eles são deixados de lado e muitas vezes não se alcança o Estado democrático de direito. E então aqui a gente coloca como centro aqui essa visão normativa fechada. Então, essas pessoas muitas vezes, esses administrados muitas vezes, eles eram tratados como robôs. E a visão gerencial, que ela visa o quê? Uma desburocratização. Para quê? Porque naquele momento há uma globalização, há uma revolução tecnológica e as pessoas, então, a partir daquele princípio da eficiência, ou seja, agora é necessário desburocratizar para que os administrados sejam tratados como clientes, como se o Estado fosse uma grande empresa. Então, o que eles querem é o quê? O que eles querem é fornecer o melhor serviço. Então, aqui as pessoas, o administrado é visto como cliente. Acontece que, nesse momento, a gente vê que o cliente aqui, muitas vezes, ele não é aquele que tem o monopólio do capital. Então, muitas vezes, para ser cliente, é necessário o quê? Ter um monopólio do capital. E aqui a gente vai perceber que o interesse público, ele nem sempre caminha nessa questão, ele nem sempre caminha para esse âmbito de interesse patrimonial, só o Estado sendo visto enquanto um interesse patrimonial. E aí a gente tem que lembrar que o princípio do interesse público ele vai ser dividido em dois. No primeiro momento, a gente vê aqui o interesse público primário, e é esse que deve ser atingido no Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito, ele deve visar
não só uma visão reducionista patrimonial, mas ele visa também, e acima de tudo, visa o alcance de um desenvolvimento humano. Então, aqui há também essa preocupação maior de índice de desenvolvimento humano. E a todo momento a gente vê isso na própria Constituição Federal de 88. Ela considera o interesse patrimonial, mas ele deve ser sempre pensado de acordo com a dignidade da pessoa humana. Então, aqui no interesse público primário, a gente vai ver que o alcance ele deve ser em favor do desenvolvimento humano. E o interesse secundário, ele vai ter uma visão apenas de interesse patrimonial do Estado. E aí a gente lembra que nem sempre o Estado que tem um maior PIB, que tem altos níveis desse índice, desse produto interno bruto, significa que esse país ele tem altos níveis também de desenvolvimento humano. Então, nem sempre essa visão de pessoas enquanto cliente, em uma visão apenas nesse aspecto patrimonial, ela vai galgar o quê? Ela vai galgar o alcance de níveis de desenvolvimento humano. E a gente vê isso, esse estado gerencial aqui, vindo para o Brasil, esse pensamento vindo para o Brasil na década de 90. E na década de 90, a gente vai perceber o que? Isso aqui eu vou tirar de uma palestra do ministro José Augusto Delgado, ele é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, e eu tirei alguns dados aqui para a gente ver qual era o cenário na década de 90 e por que esse Estado ele vai ter ali uma necessidade de regulação, principalmente a regulação dessas concessionárias e permissionárias. A gente vê um crescimento aqui vertiginoso no campo econômico e financeiro das entidades privadas. Então, aqui, década de 90, a gente vê o quê? Um crescimento econômico vertiginoso. E aí, daí vem esse pensamento gerencial, administrado enquanto pessoa que deve ser encarada como cliente, vem a questão da eficiência, mas essa eficiência já dotada ali de um aspecto econômico e financeiro. E a gente percebe o quê? A gente percebe que o Estado ele vai ficando cada vez mais enfraquecido e algumas empresas elas vão tomando o lugar do Estado. E a gente vê na própria Revolução Industrial, onde um poder foi monopolizado, que nem sempre aquele poder ali monopolizado, ele gerou o quê? Ele gerou uma preocupação com aqueles cidadãos que ali estavam. Então, a gente tem que pensar essa necessidade de mudança de um aspecto administrativo público sobre todos os lados. Por quê? Porque o cliente aqui, é ótimo essa tentativa de cliente enquanto um Estado que presta um serviço eficiente, todos nós queremos isso. Mas esse cliente que é pensado através de um monopólio e através apenas do capital, do crescimento do capital, a gente vai ver que nem sempre esse capital vai estar ali nas mãos do cidadão. E aí a gente tem que pensar em cliente, mas em um aspecto um aspecto de participação nas decisões finais, para assim a gente encontrar que o aspecto do desenvolvimento humano, do administrado enquanto cidadão. E a gente vê que na década de 90, esse crescimento vertiginoso que vai trazer essa ideia de Estado gerencial e administrado como cliente, que o PIB, o Produto Interno Bruto de muitas nações, eram
produtos internos muito pequenos, enquanto visto através ali dos produtos internos dos bilhões de dólares que eram gerados nas próprias empresas. Então, na década de 90, que a gente está falando aqui desse estado gerencial, desse modelo de administração pública gerencial, a gente percebe o que? Através dessa palestra que eu tirei esses dados, que a General Motors, ela em 1996, ela faturou 168,8 bilhões de dólares. Então, aqui há uma concentração, né? A gente precisa de um cliente, mas esse cliente também pode o quê? O que pode ser ter o direito de consumir. E essa concentração a gente vê que está concentrado nessa própria empresa, porque a General Motors, em 1996, faturou 168,8 bilhões de dólares. E comparado aqui o PIB da Indonésia, agora eu estou olhando para um aspecto de Estado, e o PIB foi de 174,6 bilhões de dólares. Então, se a gente for comparar o faturamento da General Motors de 168 para 174 bilhões, ele faturou quase, assim, numa visão macro, quase a mesma coisa do PIB de um estado inteiro. E o PIB da Turquia, no mesmo ano de 1996, ficou em 149,8 bilhões de dólares, ou seja, ele ficou menor do que a própria empresa. E o PIB da Dinamarca foi de 146,1 bilhões de dólares, também menor do que o faturamento da General Motors, nesse caso. A Ford faturou em 1996 137,1 bilhões de dólares. O PIB da África do Sul foi de 123,3 bilhões de dólares, ou seja, um PIB menor do que o próprio faturamento da Ford. A Toyota, 11 bilhões, a Ericsson, ela faturou 110 bilhões, a Shell faturou 109,8 bilhões, e o PIB da Noruega foi de 109,6 bilhões, então menor do que o PIB de algumas, do que o faturamento de algumas empresas. E o da Polônia foi de 92,8 bilhões. O PIB de Portugal, 91,6 bilhões. E assim por diante. Então, temos empresas com faturamento maior do que o produto interno bruto de muitos países. E foi nessa onda que chegou aqui no Brasil, na década de 90, essa confirmação que o modelo estatal agora seria um modelo estatal que trataria o cidadão enquanto cliente. E aí a gente tem que interpretar todo esse sistema gerencial não só pelo aspecto secundário, o interesse público secundário, que é o interesse público patrimonial do Estado. A gente tem que interpretar tudo isso enquanto pessoas cidadãos, enquanto pessoas que podem ser o quê? Cidadãs, elas podem ser o quê? Pessoas em seu sentido, na perspectiva de preocupado com o índice de desenvolvimento humano. Então, aqui, o interesse público primário é o desenvolvimento humano. E a gente tem que fazer essa diferenciação para a gente trabalhar toda esses modelos, inclusive a gente vê por aí uma reforma administrativa, e a gente tem que trabalhar tudo isso de acordo com o que a Constituição Federal quer. Então, com isso que a gente viu aqui, um aspecto das empresas, enquanto mega empresas, a gente percebeu que o Estado Democrático de Direito, ele deve o quê? Ele deve recuperar suas forças, mas o Estado Democrático de Direito, o Estado em geral, muitas vezes, ele não vai ter esse fôlego, né, num aspecto de capital para concorrer com essas empresas, já que elas têm o poder econômico. Mas o Estado não tem só o poder econômico, ele tem um poder regulamentar, ele tem um poder fiscalizatório, então todos esses poderes, eles devem ser trabalhados para quê? Para que aumente a força do Estado Democrático de Direito. Então, aqui, a necessidade, no primeiro momento que a gente vê, é que o Estado Democrático de Direito, ele deve recuperar a força
e o seu poder. E isso acontece quando a decisão final ela permanece com o povo. A própria Constituição diz que todo poder emana do povo. E por isso, se o Estado Democrático de Direito ele não tem o capital, ele pode recuperar o seu poder pela função regulatória, fiscalizatória e normativa. E o que a gente viu foi na década de 90 uma grande privatização, o Estado nesse aspecto de particularização e privatização, já que a gente mostrou aqui uma grande força econômica dessas empresas, e a gente teve aqui na década de 90 um fenômeno que levou à particularização e à privatização. Então, sabendo que o Estado não tem um poder econômico tão forte e que não tem esse poder de forma a, muitas vezes, competir com essas próprias empresas, a gente tem que aproveitar o poder do Estado Democrático de Direito de outras formas. Para quê? Para recuperar a própria cidadania. Então, isso a gente vê que o Estado ele pode ser aproveitado por outros aspectos enquanto função, enquanto ele é uma funcionalidade do Estado, que é um Estado democrático de direito. E aí a gente pensa no poder do Estado. Isso aqui são as empresas. Em primeiro momento eu falei sobre as empresas e agora eu vou falar enquanto Estado. Enquanto Estado, a gente vê que ele vai ter um poder regulamentar ou regulatório, tem um poder também de fiscalização e também um poder normativo. Mas essa função que também a gente vê regulatório, fiscalizatório, normativo, ela não deve ser trabalhada de forma a retroagir um aspecto meramente burocrático, fechado. Aqui a gente deve incluir os princípios. A gente viu que muitas vezes o Estado burocrático ele não deu muito certo na história. Então a gente precisa trabalhar agora com o objetivo de alcançar realmente o povo, alcançar realmente a democracia. E isso a gente deve trabalhar esses aspectos de regulatório, fiscalizatório e normativo, mas os princípios, principalmente aqui eu vou colocar o princípio da participação. Já que o Estado tem um poder regulatório, fiscalizatório e normativo, de nada adianta que esse poder exista se ele não satisfaz, se ele não consulta o próprio povo. Então, esse poder ele deve ser encarado ali de acordo com a democracia, com a finalidade democrática, com a finalidade de cidadania e para o povo. E como isso acontece? Isso acontece a partir do momento que essas agências reguladoras que vêm sob um aspecto de, olha, já que temos aqui um grande poder de particularização e privatização, nós precisamos o quê? Regulamentar essas empresas. Nós precisamos de um poder fiscalizatório, principalmente diante das concessionárias e as permissionárias, porque esse poder do Estado está sendo diminuído e está havendo aqui um império das próprias empresas. Então, o Estado ele não está tendo o seu poder de participação, ele não está tendo respeitado o seu poder de decisão. Então, temos aqui um império das empresas privadas. Então, a gente vai encontrar aqui, em primeiro momento, o império das empresas. Inclusive, esse termo império das empresas, eu peguei no próprio discurso aqui desse ministro, que ele fala sobre esse termo império das empresas, que é o ministro José Augusto Delgado. Depois, quem puder ler, o título é esse. E
esse império das empresas, temos empresas aqui que têm um PIB, inclusive, maior do que muitos estados, e é necessário o quê? É necessário controlar. A gente precisa controlar. E como que a gente vai controlar? A gente vai controlar esse império das empresas e sobrepor o interesse público a partir de um poder regulatório e fiscalizatório e também normativo. Então, para fiscalizar essas concessionárias e permissionárias, surgem então as agências reguladoras. As agências reguladoras, como ela fiscaliza, ela vai regulamentar e também normatizar, ela vai surgir enquanto poder limitador do império das empresas, do império da particularização e da privatização da coisa pública. Só porque de nada adianta ter ali a fiscalização, essa regulamentação, essa fiscalização, essa normatização, se essas normas não têm aqui a participação do povo. Então, sempre esse aspecto deve ser pensado enquanto participação do povo, enquanto princípio da participação. Todos esses regulamentos a gente deve questioná-los enquanto se teve uma consulta pública, enquanto sindicatos, enquanto participação popular em sua forma geral. E aqui a gente precisa de perceber, em um primeiro momento, isso, que não adianta que essa regulamentação aconteça se ela for dissociada do interesse público, que nem sempre é o interesse patrimonial puramente dito. A gente tem que olhar isso por um aspecto de desenvolvimento humano. Então, essas agências reguladoras, elas surgem com esse objetivo de limitar, regulamentar e colocar aqui o aspecto não de um interesse público secundário, mas colocar e sobrepor o aspecto do interesse público primário, que é o interesse público que interessa, interesse público primário, como a gente já discutiu. Então, na década de 90, há essa explosão dessa questão de empresa que vai gerar essa privatização, e temos aqui como saída as agências reguladoras, enquanto agências de fiscalização. E a gente tem que saber aqui que essas mudanças que acontecem, para que elas não sejam ali entrelaçadas ao medo e à desesperança, a gente tem que colocar o quê? A gente tem que colocar essas agências enquanto projeto de governo, enquanto projeto de Estado. E essas agências colocadas enquanto projeto de governo, enquanto projeto de Estado, a gente percebe que, apesar dela ter uma autonomia ali muito grande, para que ela realmente possa fazer todo o seu papel regulamentador sem intervenções de terceiros, sem intervenções e interesses também particularizados, ela está ali enquanto projeto de governo. E para isso a gente vai ver que essas agências reguladoras, elas vão estar vinculadas aos ministérios. Elas vão estar o quê? Supervisionadas pelos ministérios. Isso não significa que elas não tenham autonomia, elas continuam tendo autonomia, uma série de autonomias, mas elas têm ali como órgão supervisor o próprio ministério. Por quê? Porque elas têm
um lado aqui, apesar de ter esse lado de autonomia, elas cumprem um interesse público. Então, o que visa com isso? O que essas agências reguladoras devem visar? Ela deve visar diminuir a vontade do capital, a vontade concentrada de renda do capital. Então, aqui há uma diminuição do poder da iniciativa pública, privada, em seu aspecto puramente patrimonial, e o que visa aumentar o poder público, para que essas empresas possam trabalhar ali em serviços públicos enquanto concessionárias e permissionárias, mas realmente de acordo com o interesse público primário. Então, elas têm que trabalhar de acordo com a vontade da Constituição Federal de 1988, que é uma Constituição verde, é uma Constituição social e é uma Constituição cidadã. Então, tudo isso deve ser visto, que o interesse público ele tem seu aspecto social, cultural, ambiental e também, como nós vivemos aqui num país capitalista, e também econômico. Sob um prisma sempre da sustentabilidade, além disso, da dignidade da pessoa humana. Então, essas agências reguladoras vai trabalhar para quê? Para que essa visão da iniciativa privada, enquanto lucro a qualquer custo, ela seja reduzida a uma sustentabilidade que visa aqui um aspecto social, cultural, ambiental e econômico no prisma da dignidade da pessoa humana. E aí acontece essa reforma administrativa na década de 90, essa privatização, essa particularização da coisa pública e essa necessidade de fiscalização por meio das agências reguladoras. E a gente tem que saber, então, quais são essas agências reguladoras, para que a gente tenha aqui o entendimento de como isso tudo vai funcionar. Então, aqui a gente vai ver muito dessa agência reguladora tendo aqui um aspecto punitivista das empresas que não cumprem as normas, mas esse aspecto punitivista ele não deve ser trabalhado aqui enquanto um recalque social, ele deve ser trabalhado enquanto um punitivismo que visa uma forma de sublimação, uma forma de alcançar um projeto de Estado, que é o projeto de Estado democrático de direito. Então, essas punições, elas devem ali também visar um melhoramento. De nada adianta punir uma instituição ali, uma concessionária, se o serviço continua sendo estabelecido da mesma forma, se aquela punição não serviu economicamente para que a finalidade pública ela pudesse ser ali cumprida. Então, esse punitivismo ele deve ser olhado em seu aspecto de sublimação, de realmente melhora efetiva do serviço para a sociedade. E muitas vezes a gente vai perceber que essas agências reguladoras, elas podem ali fazer um contrato de gestão com os próprios ministérios, que são supervisores e que vão colocar as metas de desempenho, e com esse contrato de gestão, essas agências reguladoras, elas passam a ser designadas enquanto agência executiva, mas aqui a gente vai trabalhar enquanto agência reguladora. A gente sabe que quem faz a supervisão dessa agência, que tem autonomia, são os ministérios. Então, nada melhor do que a gente começar pela leitura da Constituição Federal, na seção 4, que vai falar dos ministros de Estado. E artigo 87, os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos
e no exercício dos direitos políticos. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação, supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Então, esses ministros estão muito ligados ao presidente da República. Inciso 2, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. E 3, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. E 4, inciso 4, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgados ou delegados pelo presidente da República. E aqui a gente vai ver que na Lei 13.848, vai mostrar no artigo 2º que consideram-se agências reguladoras para fins desta lei e para os fins da Lei número 986 de 2000, as seguintes agências. E aqui eu coloquei as agências que fazem parte dessas, que são consideradas agências reguladoras. Então, aqui a gente vai ver no inciso 1 a Agência Nacional de Energia Elétrica, que vai controlar esse fornecimento, essa prestação de serviço para a sociedade, e aqui a gente trata realmente de interesse público. Depois a gente vê que a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, aqui a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Transporte Aquaviários, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a Agência Nacional do Cinema, a Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Mineração e Sol. E aí a gente tem que saber qual que é a função, a finalidade e como que funcionam essas agências. Por que elas são consideradas aqui agências especiais. Essas agências, elas vão ter que, já vamos colocar, porque são consideradas autarquias especiais. Todas essas aqui são designadas por autarquias e são autarquias especiais, justamente por ter ali uma supervisão dos ministérios, mas, acima de tudo, para desenvolver o seu trabalho de uma forma mais ampla possível. Elas são autarquias especiais, porque elas têm autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Por ser mais ampla, esse poder mais amplo, elas são chamadas de autarquias especiais. Sabendo disso, a gente vai fazer aqui agora uma atividade para a gente melhor entender essas autarquias especiais. Essas autarquias, elas têm um regulamento próprio e a gente vai ver que a gente pode colocar essas autarquias por um aspecto aqui de tipo de autarquia, que é uma autarquia especial, vai ser autarquia especial para todos, aqui, especial. Justamente por conta dessa questão de autonomia. Todas as 11 agências que eu falei anteriormente, elas são agências do tipo especial, porque tem autonomia financeira, patrimonial e administrativa. Então, vou colocar especial para todas as 11 agências que a gente acabou de ler. Todas são autarquias especiais.
E aí a gente vai ter que ler o próprio regulamento, porque no próprio regulamento dessas autarquias vai estar ali designado todo o passo a passo, todo o procedimento para que elas tenham uma atuação efetiva na sociedade. A primeira autarquia que a gente vai ver aqui é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Ela é regulada pela Lei 9427 de 96. Então, lei. Vamos ver aqui que elas são desenvolvidas todas aqui na década de 90, esses regulamentos. E a gente está falando aqui da instituição de Agência Nacional de Energia Elétrica. É instituída a Agência Nacional de Energia Elétrica, autarquia sob o regime especial, vinculada à autarquia sob o regime especial. E a gente já colocou lá o tipo, que é a autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia como sede e com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminada. Então, aqui a gente vai colocar que ela está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Então, esse vai ser o quê? Vai ser o órgão supervisor, que não significa que ela não tenha autonomia, porque ela é autarquia sob regime especial, ela tem essa autonomia, vinculada ao Ministério, e por isso que a gente leu aquela parte que vai falar sobre os ministros de estados, porque, então, se ela é vinculada, se ela tem a supervisão desses ministérios, ela tem ali uma função pública, ela exerce ali dentro uma função que deve ser percebida enquanto essas autarquias especiais, elas devem ser percebidas enquanto projeto de governo. E aí a gente vai perceber que essa autarquia, essa Agência Nacional de Energia, ela tem a finalidade, e a finalidade dela é regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Então, a gente já coloca aqui toda a finalidade que pertence a essa autarquia, a essa agência. Ela tem a autonomia, a gente coloca aqui autonomia financeira, patrimonial e também a administrativa. E todas elas vão ter essa autonomia. Autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Administrativa, financeira e patrimonial. Autonomia. Mas ter autonomia não significa fazer tudo, por isso elas são vinculadas ao Ministério. O próximo aqui, a gente vai ver que vai ser uma outra agência reguladora, qual seja essa aqui, que é o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. Então, a gente vai falar aqui sobre a Agência Nacional do Petróleo, a Lei 947
894/78 de 1997. Todas da década de 90. Vai instituir, assim, a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo também vai ter a finalidade autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Ela está vinculada a um ministério. Qual que é o ministério? Acho que é artigo 7º. Vamos ver. Fica instituída a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, entidade integrante da administração federal indireta, por ser autarquia especial, submetida ao regime autárquico especial, como órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustível, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Então, aqui está vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A finalidade, ela tem por finalidade regular, fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal. Vamos copiar essa parte da finalidade e colocar aqui no quadro. A gente falou sobre a Lei 9478. E agora a gente vai falar sobre a Lei 9472. 9472, ela vai dispor aqui da Agência Nacional de Telecomunicações. 9472 de 97. Telecomunicações. A Agência Nacional de Telecomunicações, ela continua o quê? Tendo aqui, por ser uma autarquia especial, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Vamos ver a quem ela está vinculada. Ela está vinculada ao Ministério das Comunicações. Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, entidade integrante da administração pública federal indireta, por ser autarquia especial, submetida ao regime autárquico especial, é vinculada ao Ministério das Comunicações, com função de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades regionais. Então, aqui ela está vinculada, enquanto órgão supervisor aqui, ao Ministério das Comunicações. A finalidade, vamos ver a finalidade. A finalidade é a fiscalização ali das questões que versam sobre telecomunicações. Deixa eu ver aqui.
Artigo 8º, fica a agência terá órgão máximo conselho diretor, natureza autárquica, atuará como autoridade administrativa independente, assegurando nos termos da lei as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de sua competência. As dotações orçamentárias que elas vão receber orçamento público, então elas devem também ser fiscalizadas por conta disso. A fixação das dotações orçamentárias da agência em lei do orçamento anual e sua programação orçamentária e financeira. Aqui, cabe ao Poder Executivo observar que instituir, eliminar. Enfim, aqui a fiscalização os serviços que versam sobre fiscalizar serviços de telecomunicações, já que é de total interesse público que essa notícia, que esse serviço deve ser o que passado de acordo com o interesse público. Por isso que deve ser, aqui deve ter como princípio todos os princípios que versam aqui da administração pública. O próximo aqui, já que a gente viu essa lei 9472 de 97, que regula a Agência Nacional de Telecomunicações, o próximo que a gente vai ver é sobre a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, aqui vai instituir essa lei 9782 de 99, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, também para atender o interesse público. Também vai ter aqui autonomia administrativa, financeira e patrimonial, por ser autarquia especial. Vai estar vinculada ao Ministério da Saúde. Vamos lá em cima. Compreende o conjunto de ações. Não sei se a gente acha aqui. Vinculada, fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde. Então, ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Com sede no Distrito Federal, prazo de duração indeterminada e atuação em todo o território nacional. A natureza é de uma natureza de autarquia especial conferida à agência e é caracterizada pela independência administrativa por ser autarquia especial, não só administrativa, mas também financeira e patrimonial. Estabilidade de seus dirigentes, autonomia financeira, então a estabilidade dos dirigentes também vai ser de grande importância para que ela possa realmente exercer esse projeto de gestão, esse projeto de governo sem nenhuma perseguição. A agência atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada, nos termos da lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições. Então, aqui a gente vê que a finalidade institucional é promover a proteção da saúde da população. Então, aqui a finalidade é essa. A gente vai colocar aqui a finalidade. O próximo aqui a ser estudado é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS.
aqui é a lei, já é mais recente, a lei de 2000. Ela vai ter aqui a autonomia administrativa, financeira e patrimonial, policial, autárquica especial. Além disso, ela vai ser vinculada a um ministério, vamos ver se a gente acha qual que é o ministério, vinculada ao Ministério da Saúde. Ela vai ter foro na cidade do Rio de Janeiro, prazo de duração indeterminado. Órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização. Então, todos esses órgãos que a gente está tratando aqui, ele vai exercer a regulação, normatização, controle e fiscalização. Mas muitas vezes eu fiz até uma questão aqui que falou que eles exercem regulação, normatização e fiscalização. Então, eles cortaram a questão do controle, mas aqui está bem explicado que é um órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização. A fiscalização já também está ali, já inclui um âmbito de controle. Quando se fiscaliza, há um âmbito de controle. Então, aqui vai estar vinculada ao Ministério da Saúde. Ao Ministério da Saúde e tem uma finalidade. Vamos ver se a gente acha a finalidade. Natureza autárquica. A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde do país. Então, é importantíssimo, né? Porque não é raro os problemas que acontecem nesses âmbitos. Por isso, precisamos de agências reguladoras. E a ANS, então, vai ter por finalidade promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais. E aqui, depois a gente vai estudar agora essa questão aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, importantíssimo também a questão das águas. Também é uma agência mais recente em termos de regulação específica, já que a regulação específica se dá através da Lei 9984 de 2000. Também vai ter autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Vai estar vinculada, vamos ver o Ministério, vinculado ao Ministério. Vamos ver, articulação. Ministério cria a Agência de Águas e Saneamento Básico, entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e responsável pela instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Estabelece regras para sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de recursos. Então, aqui, a competência para promover a articulação dos planejamentos nacional, regionais, estaduais, setores de usuários elaborados pelas entidades que integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Fica criada a Agência Nacional, autarquia sob o regime especial com autonomia administrativa, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, aqui, o órgão supervisor é o órgão que é o Ministério do Desenvolvimento Regional. E a finalidade? A finalidade é implementar no âmbito de suas competências a Política Nacional de Recursos Hídricos e de instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. Então, essa aqui é a finalidade que a gente vai colocar lá. Então, aqui a gente preencheu o quadro.
E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido a importância dessas agências reguladoras e até mais.